Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula da semana Viajando com Milhas. E nessa aula a gente vai falar sobre emissões. Então lembra que eu falei nas aulas passadas sobre os pilares para se tornar um milheiro viajante. E essa aula, eu vou te passar um conteúdo muito importante para você conseguir construir esses pilares no que diz respeito a emissões. Então, nessa aula a gente vai falar sobre emissões de uma forma geral, emissões em classe econômica, emissões em classe executiva e também como você pode potencializar essas emissões. Então, a gente já falou na primeira aula sobre tudo o que você precisa saber para começar a entender sobre esse universo de milhas e viagens. Na aula 2, a gente falou sobre o acúmulo, que é o alicerce, né, desses três pilares, que a partir do momento que você começa a acumular, você já tem a base de tudo. E agora a gente vai tratar sobre as emissões. E aqui eu não vou só falar sobre emissões, né? Como eu falei, eu vou trazer exemplos para vocês de emissões possíveis, de emissões reais, que vocês conseguem fazer com tranquilidade, economizando muito, emitindo através das milhas aéreas. E o melhor de tudo isso, conhecendo mais de um destino pelo preço de uma única emissão. Então essa aula está recheada de exemplos, tem muito exemplo prático, tá muito legal e é muito importante que você fique comigo até o final dessa aula. E só para contextualizar aqui, quando eu falo potencializar a emissão, quando eu falo que você consegue extrair o máximo de benefício em uma única emissão, é quando você junta o conhecimento de viagens com o conhecimento de milhas. Através do quê? Através do stopover, através do open jaw, através do layover, que são técnicas que você consegue potencializar a emissão da sua passagem aérea. E eu vou falar sobre esses conceitos durante a aula, então por isso que eu falei que é muito importante que você fique comigo até o final. E também, ao final dessa aula, eu vou te apresentar 5 pilares para você se tornar um milheiro viajante. Então, como eu falei nas aulas anteriores, a partir do momento que você entende sobre milhas, que você entende sobre pontos, programas de fidelidades, benefícios dos cartões de crédito, você tem um reflexo muito positivo nas suas viagens como um todo. Seja na hora de emitir a sua passagem, seja na hora de você reservar o seu hotel, enfim, de gastos que você tem na viagem, como também seguro, né, seguro viagem, seguro do carro, que provavelmente você pode vir alugar quando você vai viajar. Então, tudo isso você consegue ter benefícios extras e economizar na viagem. E quando você economiza na viagem, você consegue fazer mais viagens durante o ano. Ou até mesmo melhorar a qualidade da sua viagem. Então, pensando num cenário hoje, um cenário de incerteza, que o dólar, o euro, está cada vez maior o valor, né? Está subindo, fica nesse cenário de oscilação, que a gente não tem uma certeza de que mês que vem vai subir, mês que vem o dólar vai estar num valor melhor, vai estar num valor menor. A gente não consegue ter uma programação certa. Vou ficar num hotel melhor, vou esperar 1 mês, 2 meses para fazer uma emissão de uma passagem. Já quando você tem um planejamento e uma estratégia com milhas, você consegue ter uma visão um pouco diferente. Existem programas que cobram emissões com tabela fixa, por exemplo. Eu vou trazer alguns exemplos aqui na aula para vocês, que você já consegue antever a quantidade de milhas que você vai precisar comprar e trabalhar para acumular essas milhas. Assim como também tem programas de hotéis que você consegue gerar pontuação, gerar euros, por exemplo, mais barato para usar em hospedagens. Existem hotéis que trabalham com tarifas fixas para você reservar, pagando com pontuação. Então, tudo isso facilita na hora de você organizar a sua viagem e, via de consequência, torna o custo da sua viagem muito menor. E como eu falei também já nas outras aulas, você consegue fazer um upgrade, né? Você consegue melhorar a qualidade da sua viagem.
E fazendo um adendo aqui, para quem não conhece ainda sobre as tabelas fixas, as tabelas dinâmicas dos programas de fidelidade, hoje os programas de fidelidade de companhias aéreas trabalham da seguinte forma: existem programas que cobram uma quantidade de milhas fixa para determinadas emissões. O que seria isso? O programa oferece uma passagem, um trecho por uma quantidade determinada de milhas. Então, por exemplo, o programa TAP Miles and Go, que é o programa da TAP, você consegue emitir passagem para os Estados Unidos, por exemplo, com as companhias aéreas parceiras, na classe executiva por 100 mil milhas ida e volta. É um preço tabelado. Então, se você encontrar disponibilidade, você sabe que você vai emitir essa passagem por 100 mil milhas ida e volta. Já o programa que tem uma tabela dinâmica é um programa que ele não oferece uma quantidade fixa de milhas. Então hoje a quantidade desse trecho, vamos supor, você está lá no programa Smiles procurando um trecho para os Estados Unidos. Você encontra hoje por 50 mil milhas o trecho. Amanhã pode estar custando 60 mil milhas, depois de amanhã 70 mil milhas, ou 40 mil milhas. Então é um programa que tem uma tabela dinâmica. Então você não consegue antever com precisão a quantidade de milhas que você vai precisar. Com relação à tabela fixa e à tabela dinâmica, dentro do curso Não é Caro Viajar com Milhas, como eu já estou inserido nesse universo há muito tempo, que eu acompanho o comportamento das companhias aéreas, dos programas de fidelidade, eu tenho um módulo que é o módulo das melhores emissões, que lá eu coloco as melhores emissões de cada programa baseado no comportamento, seja das tabelas fixas, né, sugerindo os melhores trechos, as melhores emissões, como também das tabelas dinâmicas dos programas que cobram uma quantidade, numa quantidade dinâmica de milhas para emissões, mas baseado no comportamento do programa, o que facilita a sua busca, né, e o que facilita também o seu planejamento para você direcionar as suas milhas para o programa correto. E sobre os programas de fidelidades das companhias aéreas, no que diz respeito à emissão de passagens, existem inúmeros erros de iniciantes que eu vou comentar aqui para vocês alguns, para que vocês não cometam esses erros, porque quanto menos vocês errarem, mais rápido vocês vão conseguir atingir o objetivo de vocês. O principal erro de uma pessoa que começa a acumular milhas, que entra nesse universo agora, é acumular milhas em vários programas sem direcionamento nenhum, sem ter nenhuma emissão em vista, sem ter nenhum planejamento. Aí o que acontece? A pessoa fica com um saldo de milhas em várias contas, sem uma quantidade expressiva de milhas em nenhum programa. E qual que é o resultado disso? Não consegue fazer nenhuma emissão boa, não consegue emitir nenhuma passagem legal em nenhum programa, porque a pessoa está com um saldo todo distribuído em vários programas, pontos perdidos, e não consegue tirar proveito disso, tá? Então por isso que eu sempre falo que você precisa ter um planejamento, você precisa ter um direcionamento, porque a partir do momento que você entende sobre as melhores emissões, sobre os trechos vantajosos que cada programa oferece, você já vai conseguir se programar de uma forma melhor para acumular milhas em determinados programas. Então, por exemplo, se você sonha em conhecer a Europa, se você sonha em conhecer os Estados Unidos, se você sonha em conhecer algum país da Ásia, se você tiver conhecimento sobre esse universo, você já vai se preparar para acumular as milhas no programa certo, né? Então, eu quero ter uma experiência de voo com uma determinada companhia aérea. Você já vai saber que essa companhia aérea você consegue fazer emissão por determinado programa, ou que essa mesma companhia aérea você consegue emitir passagens com uma quantidade menor de milhas em outro programa. Então você direciona o seu acúmulo para esse programa e assim você vai trabalhando de uma forma mais assertiva, de uma forma mais eficiente. Isso vale também para programas de hotéis. Então se você quer, por exemplo, se hospedar em um hotel 5 estrelas que pertence a uma rede, você vai trabalhar em cima do programa que você quer se hospedar.
Você vai juntar os seus pontos, as suas milhas, você vai trabalhar o acúmulo pago também, tudo com o objetivo de reduzir o custo do seu hotel, com reduzir o custo da emissão da sua passagem. Nessa aula eu também vou falar sobre o acúmulo pago, porque o acúmulo pago é muito importante na hora de você atingir, de você potencializar o seu objetivo de emissão. Porque se você se propõe a viajar mais de uma vez por ano, ou se você quiser fazer uma viagem com família, né, ou se você quiser viajar de classe executiva, ficar hospedado em hotéis melhores, você precisa contar com um plus que seria o acúmulo pago. E como eu já falei na aula anterior, você tem que ter o cuidado de gerar essas milhas do acúmulo pago ao menor custo possível, porque essas milhas vão ser um reflexo no seu acúmulo gratuito, né? Então você tem que manter esse valor, o custo do seu milheiro, cada vez menor, na medida do possível, para que a sua economia seja cada vez maior. E só para contextualizar aqui, o que seria o milheiro? O milheiro seria o conjunto de 1.000 milhas, tá? Então, por exemplo, assim, você tem um programa que negocia uma quantidade de milhas por R$70, o milheiro por R$70, certo? Isso é barato, isso é caro, vale a pena, não vale a pena? Não vale a pena, é muito caro. Com R$70, você consegue gerar 4.500 milhas combinando estratégias em determinados programas, entendeu? Então, se você, por exemplo, for trabalhar uma promoção de compra de pontos com transferência bonificada, que eu também vou falar nessa aula, você consegue reduzir o custo do seu milheiro. Então, por isso que eu falo que é muito importante que você tenha conhecimento sobre os valores para que você não faça um mau negócio, né? Só para vocês entenderem. Na aula 2 eu falei sobre acúmulos gratuitos. A maioria do conteúdo da aula 2 era sobre acúmulo gratuito. Então, o que seria o acúmulo pago? Assinatura de clube. O que seria assinatura de clube? Os programas de milhagens possuem clubes. Então, por exemplo, a Smiles tem, a Latam Pass tem, Tudo Azul tem, programa de banco também tem, a exemplo Livelo. E como que funciona? Você paga uma mensalidade, um valor por mês, e em contrapartida você recebe benefícios e também recebe uma quantidade X de milhas ou de pontos na sua conta todo mês, a depender do clube que você assina, da quantidade que você paga. Então, esse tipo de acúmulo é considerado um acúmulo pago. Outro exemplo, compra de milhas e compra de pontos também entra como acúmulo pago. O nome já diz, você está comprando, você está pagando, então entra como acúmulo pago. Transferência entre contas, existem promoções pontuais em que vale a pena você transferir as suas milhas para outro usuário e receber uma quantidade, uma bonificação de milhas e gerar milhas a custo baixo, tá? Então são promoções bem pontuais, promoções bem específicas que você consegue gerar milhas a custo baixo. Ou também outras formas de combinar compra de pontos transferindo para programas de fidelidade aéreos em promoções bonificadas, tá? E aí você reduz mais ainda o custo do seu milheiro, que eu vou trazer alguns exemplos aqui. Aí você diz, mas vale a pena, não vale a pena esse tipo de acúmulo? Eu tenho que fazer esse tipo de acúmulo pago? Não é a mesma coisa do que eu ir lá no site da companhia e emitir uma passagem aérea, eu pagar pela passagem aérea? De forma alguma. Eu afirmo que não, porque eu utilizo também do acúmulo pago, porque eu viajo muito durante o ano, então não existiria, sendo bem sincero com vocês, eu poderia aqui falar, não, que todo o meu acúmulo de milhas e de pontos é de forma gratuita, eu viajo de graça, mas seria mentira, eu utilizo sim dessas promoções, eu compro pontos, utilizo transferência bonificada, assino clube, tudo de acordo com a minha estratégia, com o meu objetivo de viagem, para reduzir cada vez mais o custo do meu milheiro e reduzir cada vez mais o custo total da minha viagem. Por exemplo, ano passado eu viajei 8 vezes na classe executiva da Qatar. Então, se você for colocar na ponta do lápis
o quanto que eu economizei nessas emissões, só combinando essas estratégias, é uma média de 3 mil, 2 mil e pouco por passagem de ida e volta que eu paguei, que eu fui para Zanzibar, que eu fui para África do Sul. Esse ano eu já viajei com a Qatar 2 vezes, que eu já fui para Doha, que eu fui para Istambul, que eu ainda tenho mais 4 voos com a Qatar esse ano. Então essas passagens que eu falei para vocês, nessa média de R$1.000, R$2.000, R$3.000, combinando essas estratégias, só foram possíveis porque eu utilizei também do acúmulo pago. E são passagens que custam R$20.000, R$30.000, R$50.000, dependendo do trecho. Então, é uma baita de uma economia, foi uma baita de uma economia. Então, isso eu já faço um outro alerta. Se você quer ter uma estabilidade para poder viajar, é uma alternativa você utilizar, mesmo que você fale, eu não quero saber de acúmulo gratuito, eu não quero ficar me preocupando em pagar boleto, em aplicativo de pagamento, ou compra bonificada. Existe uma forma para mim, só de fazer o acúmulo pago, é vantajoso para mim? É vantajoso também, desde que você tenha a estratégia correta, porque ainda assim você vai economizar muito na hora de emitir a sua passagem, na hora de reservar o seu hotel. E só para vocês terem uma ideia, mesmo com acúmulo pago, vocês conseguem economizar de 50% a 90% dependendo da tarifa. Então olha só que incrível. Então ao invés de você ir lá no site da companhia aérea, procurar teu voo, fazer o pagamento, você vai, tem a estratégia correta, compra os pontos, compra as milhas na hora certa, na promoção certa, combina as estratégias e faz a sua emissão de passagem com muito mais desconto e também com muito mais conforto, tá? Porque o que você gastaria para emitir a sua passagem na classe econômica, nesse tipo de situação, você consegue emitir a sua passagem na classe executiva. E eu volto a repetir, isso é possível sim, porque eu já viajei mais de 45 vezes na classe executiva e primeira classe. Se isso não fosse possível, se vocês fossem levar em consideração o valor de cada passagem, tem passagem que custa 50 mil, 40 mil reais, já teria gastado uma fortuna, mais de milhões de reais. E isso só foi possível graças à estratégia correta de utilização de milhas aéreas. E sobre as melhores estratégias, as melhores combinações de promoções para que você consiga gerar o teu milheiro a um custo muito baixo nos principais programas de fidelidades aéreos, eu tenho um módulo específico no curso Não é Caro Viajar com Milhas que eu ensino passo a passo, mostrando na prática e também trazendo exemplos de emissões, de possíveis emissões que você consegue fazer comparando o valor das passagens na classe pagante. Que aí você tem uma visão da economia, de quanto você consegue economizar, mesmo se você não trabalhar com acúmulo gratuito. E aí você me pergunta, Rodrigo, existe uma possibilidade de melhorar tudo isso que você está falando, potencializar o meu acúmulo de milhas de pontos? Existe alguma possibilidade? Sim, são as transferências bonificadas que eu já falei, que eu comecei a falar no começo dessa aula, que nada mais é do que promoções em que você tem uma pontuação de programa de bancos, por exemplo, que você manda para os programas de fidelidade aéreos e você ganha milhas bônus em promoções corretas. Então, como assim? Só para vocês entenderem. Se você tem uma promoção da Livelo, com a Smiles, que a Smiles está dando 80% de milhas bônus. Se você transferir 10 mil pontos da Livelo nessa promoção, você vai ganhar, vai ter um saldo na Smiles com 18 mil milhas na Smiles, tá? Então você vai ter os seus 10 mil pontos que você transferiu, mais os 80% que seriam 8 mil milhas. Então tem promoções de 80%, 90%, 100%, 120%. Então, numa situação aí de uma promoção de 100%, 10 mil pontos viram 20 mil milhas. E num cenário aí de uma promoção de 120% de milhas bônus, 10 mil pontos viram 22 mil milhas. Existem outras promoções também
excelentes, promoções bonificadas, a exemplo, promoção Boomerang, mas aí são promoções que demandam um cálculo diferenciado para você entender se vale a pena ou não você participar. Inclusive, sobre essas promoções Boomerang, dentro do meu curso tem uma calculadora automática que eu desenvolvi, que faz o cálculo automático, te dizendo, né, ela vai te mostrar se vale a pena ou não você participar desse tipo de promoção. E só para explicar rapidamente aqui, a lógica da promoção Boomerang funciona da seguinte forma: você pega a sua pontuação, transfere para o programa aéreo, você ganha milhas bônus e ganha pontos de volta no seu programa de banco, tá? Então você ganha milhas bônus e pontos de volta. E eu vou deixar aqui o depoimento de uma aluna minha que já fez várias emissões combinando essas estratégias de acúmulo pago, de acúmulo gratuito e economizou muito nas passagens. Olha só que legal. Tem muita gente me mandando mensagem chocado com a quantidade de países que eu conheço. E muita gente fala que não viaja porque não tem dinheiro, é só coisa de gente rica. Não, gente, não é. É conhecimento. É você ir atrás, é você estudar. O Rodrigo, ele estuda muito sobre milhas aéreas, tanto que ele abriu um curso. Eu comprei o curso, eu tô fazendo aula com ele e eu tô aprendendo muito, muito mesmo. As últimas 3 viagens que eu fiz, todas de classe executiva, foi pela companhia Qatar, Etiópia e Emirates. Vou mostrar para vocês o preço da tarifa pagante. Essa primeira passagem que eu vou mostrar para vocês, eu fiz ela em 2019, que eu saí de São Paulo, fui para Tailândia, né, para Bangkok, e eu fiz uma conexão em Doha. E olha o preço da passagem aérea, R$33 mil. Nossa, pensa só pagar R$33 mil na passagem. É um pouco de dinheiro, né? E é óbvio que eu não paguei esse valor. Eu não paguei nada, porque eu tinha milhas aéreas o suficiente para voar, de graça. Esse daqui é o segundo voo que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz ele em 2020. Eu saí de Guarulhos e fui para Singapura com a companhia aérea Ethiopian. Olha o preço, R$29 mil. E eu dou a plena certeza que você consegue comprar com até 80% a 90% de economia usando milhas. E esse terceiro voo que eu fiz em 2021 com a companhia aérea Emirates, que eu fui para Dubai e Maldivas. Eu fui para Dubai de executiva, fui e voltei para Maldivas de econômica e voltei de Dubai para Guarulhos de executiva. Olha o preço da passagem. E para quem tem cartão de crédito, dá uma analisada na pontuação que você tem. Às vezes você tem uma passagem de graça e nem tá sabendo, ou tá querendo trocar por algum eletrodoméstico que não vale a pena. E agora que você aprendeu sobre como acumular milhas, como fazer transferência bonificada, em que momento que isso é vantajoso, tá na hora da gente partir para o próximo alicerce do milheiro viajante, que são as emissões. Então, para você chegar no valor do seu milheiro, como eu mencionei, você precisa somar o seu acúmulo gratuito e o seu acúmulo pago e dividir pela quantidade de milhas que você gerou. Nessa situação, você vai encontrar o valor do seu milheiro. Agora, se você não tiver interesse nenhum em acumular milhas de forma gratuita, como eu falei, em fazer compra bonificada, em pagar boleto no cartão de crédito através de aplicativo de pagamento, ou enfim, os acúmulos gratuitos, existe a possibilidade de você só fazer o acúmulo pago. E sobre o acúmulo pago, você consegue muitas emissões vantajosas combinando promoções na hora certa, tá? E eu vou trazer vários exemplos aqui só considerando o acúmulo pago. Por quê? Porque o valor do milheiro, a partir do momento que você tem um acúmulo gratuito, é um valor individual. Hoje, o valor do meu milheiro é 1, né? É um valor, amanhã, no mês que vem já vai ser outro, porque tudo vai depender do meu acúmulo gratuito e do meu acúmulo pago, assim como também o seu valor, a partir do momento que você começar a acumular, vai ser um valor totalmente diferente. Então, para contextualizar, para vocês entenderem como é vantajoso, ainda assim, fazendo só o acúmulo pago, eu vou trazer vários exemplos aqui durante essa aula. Então, por exemplo, no programa Miles & Go da TAP, se você comprar pontos e transferir numa promoção certa para milhas, você consegue emitir com essas milhas que você gerou através do dinheiro, passagens de ida e volta
para Europa ou Norte da África a partir de R$ 1.200 a R$ 1.700 mais taxas. Então você vai gerar as milhas a um custo e esse custo representa esse valor na passagem. E já na classe executiva, se você também combinar a estratégia de compra de pontos e transferência bonificada para o programa, gerando essas milhas com custo, a sua passagem vai custar a partir de R$ 3.400 a R$ 3.800. Olha só que incrível, passagens que custam 10 mil, 15 mil, 20 mil reais na classe executiva. Se você tiver a estratégia correta de compra de pontos e transferência bonificada, emitindo com milhas, você vai ter esse custo, né? Lógico que tem as taxas de embarque, mas ainda assim é um custo muito baixo se comparado na tarifa pagante. E a partir de, né, quando eu falo a partir de, é porque voos operados pela TAP, 100% operados pela TAP, entram na tabela dinâmica do programa. Se for companhias aéreas parceiras e companhias aéreas membro da Star Alliance, você consegue emitir por uma quantidade fixa de milhas. E agora eu vou trazer então um exemplo para vocês de uma emissão para a América do Norte, que seria Estados Unidos, Canadá, para o México e para destinos do Caribe. Se você utilizar do programa TAP Miles & Go também, se você combinar a estratégia correta de compra de pontos com transferência bonificada e gerar as milhas necessárias para esse tipo de emissão, você consegue emitir passagens de ida e volta na classe econômica a partir de R$ 1.100 mais taxas de embarque. Dificilmente você vai conseguir emitir uma passagem dessas na classe econômica, a não ser que seja um bug da companhia aérea, uma promoção muito pontual, por um valor desse, tá? Já na classe executiva fica muito mais interessante. Você consegue emitir com um custo de R$ 1.500, mais ou menos, a partir de R$ 1.500, combinando a estratégia correta de compra de pontos com transferência bonificada, com o custo do seu milheiro. Então, R$ 1.500 é muito barato, R$ 1.500 mais taxas de embarque, se você levar em consideração que uma passagem classe executiva hoje para os Estados Unidos custa em média 10 mil, 15 mil reais ou 20 mil reais, dependendo da companhia aérea, da época que você for viajar, ou até mais caro, dependendo também de quando você vai comprar passagem, tá? Então, é uma economia muito absurda e você voa com muito mais conforto, gastando menos até de que se você emitisse a passagem na classe econômica, na tarifa pagante. E essa emissão, inclusive, eu fiz quando eu fui para o México. Eu viajei com a Copa, na classe executiva da Copa. Eu emiti 7 passagens para minha família e também para uns amigos que foram com a gente para o México. Então foram 7 assentos, 4 assentos em um voo e 3 em outro para a mesma viagem. E a gente gastou pouco mais de R$ 1.000 em cada passagem, e cada passagem dessa, né, eu simulei na tarifa pagante, era R$ 17 mil. E a gente pagou pouco mais de R$ 1.000, só combinando as estratégias aí de acúmulo pago, acúmulo gratuito na hora de emitir a passagem com milhas. Então, por isso que eu falo que a economia é absurda, a economia é incrível. E não para por aí, isso serve para vários destinos, para diversos lugares do mundo. E o mais legal, né, uma observação assim bem importante, que o meu conhecimento não só me favoreceu na hora de emitir minha passagem, como também toda a minha família e os meus amigos. Eu pude proporcionar um momento super especial, um voo muito mais confortável, porque caso, né, eu não tivesse ajudado, ou caso a gente não tivesse viajado junto, eles iriam pagar muito mais caro numa passagem classe econômica, que seria um voo muito, como eu vou dizer assim, com muito menos conforto. Então, trazendo aqui um exemplo para vocês, como eu falei, eu gosto de ilustrar para vocês terem um panorama. Uma emissão que você consegue fazer no programa, comprando os pontos e transformando em milhas no momento certo, por R$ 1.500 mais taxas, você consegue emitir um voo que é comercializado pela companhia aérea no site da companhia
por quase R$ 28.000. E mais para frente ainda eu vou falar sobre como você pode potencializar essas emissões para tornar ainda muito mais vantajoso o que já é muito bom, né? Porque já é uma economia muito expressiva. E para destinos mais distantes, destinos como Oceania, Ásia, destinos no Oriente Médio, né, que são voos mais longos, geralmente as passagens compradas em dinheiro são muito caras. Então, se você combinar a estratégia de compra de pontos com transferência bonificada também, dependendo do programa que você utilizar, você consegue fazer emissões na classe econômica com um custo a partir de R$ 2.500 e na classe executiva com um custo a partir de R$ 3.900 mais taxa de embarque. Gente, uma passagem para a Ásia, uma passagem para a Oceania, uma passagem para o Oriente Médio, se você for emitir na classe econômica em tarifa promocional, vai custar aí R$ 3.500, R$ 3.800. São passagens caras. E se você tiver a estratégia correta de compra de pontos e transferência bonificada, você consegue ter um custo semelhante para emissão em classe executiva. Então, você viaja com muito mais conforto, você tem acesso à sala VIP, tem acesso prioritário, poltrona que vira cama, champanhe, amenity kit, bagagem também extra que você consegue despachar. Você tem todo o conforto de um voo e tá lá, pagando muito menos do que a maioria das pessoas que estão voando lá, que pagaram no dinheiro, sem a utilização das milhas aéreas. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para ilustrar, uma passagem na classe executiva para Nova Zelândia, no site da companhia aérea, quase R$ 45.000 ida e volta na classe executiva. Essa mesma passagem, se tiver disponibilidade no programa de milhas, você consegue emitir por R$ 3.900, a partir de R$ 3.900, mais taxas de embarque, combinando a estratégia correta de compra de pontos e transferência bonificada, tá? Então você consegue aí fazer boas emissões a um custo muito menor e viajar com muito mais conforto. E esses valores que eu estou passando para vocês seriam os valores considerando as melhores promoções que vocês podem ter para comprar a pontuação e para transferir nas promoções bonificadas. Existem inúmeras promoções que você consegue comprar pontos e transferir também, que tem um custo um pouco mais elevado, mas que ainda assim é muito mais vantajoso, é muito mais barato você comprar os pontos, transferir para os programas, fazer emissão com as milhas do que você efetivamente comprar a passagem diretamente no site da companhia aérea. Uma outra emissão também que eu acho bem legal, que muita gente me procura perguntando como que faz, qual que é a estratégia correta, que é o sonho, que quer viajar, é Maldivas. Então eu trouxe esse exemplo aqui, uma passagem na classe executiva, quase R$ 52.000, a companhia aérea vende por R$ 52.000 no site. Essa mesma passagem, se você combinar as estratégias corretas, vai ser em média de R$ 3.900 a R$ 4.500, você comprando os pontos e transformando em milhas no momento certo, mais taxas de embarque. Fica muito mais barato do que você comprar direto no site da companhia aérea. Outras emissões vantajosas que eu considero extremamente vantajosas. Não vou ficar falando todas, mostrando print aqui, porque senão a aula vai ficar muito longa. Por exemplo, emissões com a Qatar, voar na classe executiva da Qatar. Como eu falei, ano passado eu voei 8 vezes na classe executiva da Qatar. Eu já tenho 2 voos que eu fiz esse ano, eu tenho mais 4 voos que eu vou fazer ainda esse ano com a Qatar, e tudo isso só foi possível através das milhas aéreas. E você consegue, através de estratégias
de transferências bonificadas, de compras de pontos, emitir passagens com a Qatar para determinados destinos por menos de R$3.000 mais taxas de embarque e voar em uma das melhores classes executivas do mundo. E agora vamos para o nosso terceiro pilar do ciclo do milheiro viajante, que são as viagens. E o que seriam as viagens? Como que eu consigo potencializar as minhas emissões? Então eu vou começar por uma técnica que eu gosto muito, que isso se aplica tanto para passagens com milhas, dependendo do programa de fidelidade, como também para passagens compradas no dinheiro, que é o stopover. E o que seria o stopover? O stopover é uma conexão prolongada. Então, por exemplo, se você faz uma emissão com a Emirates para algum destino da Ásia, vamos supor que você vai viajar com a Emirates para o Japão. O aeroporto de conexão da Emirates é em Dubai. Então, ao invés de você só passar pelo aeroporto para fazer uma conexão em Dubai e seguir viagem para o Japão, você fica alguns dias em Dubai. E você não paga nada mais por isso, porque você está fazendo um stopover. A segunda técnica de viagem é o Open Jaw. O Open Jaw é quando você chega por um destino e você volta por outro destino. Como assim, né? E o Open Jaw também pode ser na origem, que eu já vou explicar para vocês. Então, imagina a boca de um jacaré aberta. Tá? Então você saiu aqui do Brasil, você foi até o Japão, certo? A primeira parte do seu voo, e ao invés de você voltar do Japão para o Brasil, você volta da Coreia do Sul para o Brasil. Então você tem aqui uma parte aberta, né? Então você consegue conhecer 2 países pelo preço de um. E o que deixa mais legal ainda é se você combinar o stopover, que aí você consegue conhecer 3 pelo preço de um. A exemplo da minha emissão, da emissão que eu fiz. Então como que foi a minha emissão? Eu fiz um voo com a Air China, eu saí do Brasil, fiz um stopover na China, fiquei 3 dias ou 4 dias na China, não lembro agora de cabeça, fiquei 4 dias na China, meu destino final foi Singapura e o meu voo de retorno foi por Bali, na Indonésia. Então eu vim para o Brasil através de Bali, então eu conheci 3 países pelo preço de um. Tá? E nessa situação, quando você faz o Open Jaw, você fica responsável por comprar o transporte entre esse país que você chega e o país que você volta. E aí vai uma dica extra: se você tiver o conhecimento de viagens e combinar um destino que seja fácil você incluir outros destinos na viagem, você pode fazer um side trip, que side trip significa uma viagem dentro de outra viagem. Então, na boca do jacaré, né, nos destinos abertos que você tem a emissão principal, você consegue introduzir outras viagens, você consegue emitir outras passagens, que seja por milhas, que seja passagem na tarifa pagante, e potencializar a economia da sua viagem. E só para vocês terem uma ideia, né, do valor da economia dessa emissão que eu fiz, que eu falei para vocês aí, que eu conheci 3 destinos pelo preço de um, que eu poderia inclusive fazer um layover em Istambul se eu tivesse tempo, então seriam 4 países pelo preço de um, mas infelizmente eu não tinha tempo na volta para fazer esse layover, então foram 3 países pelo preço de um. Eu gastei pouco mais de R$3.000 para fazer essa missão, já com as taxas de embarque, e uma passagem dessa facilmente custaria R$50.000 na tarifa pagante, tá? Então, foi muito barato, muito mais barato do que se eu tivesse emitido na classe econômica. E por último, a gente tem o layover. O layover é uma conexão longa de até 23 horas e 59 minutos. Tá? Então eu já falei na aula passada também que eu já utilizei desse benefício do layover quando eu emiti a minha passagem de volta da África do Sul com a British.
fazendo conexão em Londres. Eu tinha uma conexão de 16 horas, uma conexão diurna. Eu cheguei de manhã em Londres, eu passei o meu dia inteiro em Londres e eu consegui aproveitar muito bem a cidade. Ixi, eu fui até no Museu de Cera, para vocês terem uma ideia. Eu realmente fiz muita coisa nessas horas que eu tive, então é super possível, tá? Você aproveitar, se você tiver uma conexão longa, né? Buscar possibilidades de voos com conexões longas para conhecer mais um país ou conhecer mais uma cidade e aproveitar e economizar a passagem aérea. E também tem o stopover indireto, que é uma técnica um pouco mais complicada, que é quando você emite trechos separados, tá? Que são geralmente em programas de fidelidade que não permitem que você faça o stopover de uma forma direta, mas que você emite trechos separados pelo mesmo custo de milhas ou até mesmo mais barato do que você emitir origem, destino final, tá? E sobre todas essas técnicas aqui que eu tô falando para vocês, eu tenho um módulo específico no curso que eu ensino todas essas técnicas com exemplos práticos e também explicando qual programa de fidelidade permite, qual programa de fidelidade que não permite e quais são os trechos que você pode combinar para fazer esse tipo de emissão e tornar a sua emissão cada vez mais vantajosa e, via de consequência, mais econômica. E para exemplificar aqui para vocês, eu vou trazer alguns exemplos de emissões vantajosas que você consegue fazer utilizando das milhas aéreas como meio de pagamento, né, combinando, como eu já falei aqui, compra de pontos com transferências bonificadas. Então, em um melhor cenário, se você pegar uma excelente promoção de compra de pontos, com uma excelente promoção bonificada, você consegue emitir uma passagem para Dubai e Maldivas, na mesma viagem, a partir de R$ 3.900 mais taxas de embarque, uma passagem que facilmente custa R$ 54.000 no site da companhia aérea, tá? Então você consegue conhecer 2 destinos pelo preço de um. Aí aqui trazendo para exemplificar uma emissão combinando o Open Jaw e combinando também o Stopover, que seria Dubai, Tailândia e Japão, pelos mesmos R$ 3.900 no melhor cenário de compra de pontos com transferência bonificada, né? Você combinando as estratégias aí no melhor momento, você consegue gerar a pontuação necessária por esse valor, você emite, tem o acréscimo das taxas de embarque, mas você consegue conhecer 3 destinos incríveis pelo preço de um, e uma passagem dessa facilmente é vendida, é comercializada no site da companhia aérea por quase R$ 28.000. E agora que eu te apresentei os 3 pilares do milheiro viajante, que é o acúmulo, a utilização, que é a emissão das passagens aéreas, e o conhecimento sobre viagens para que você consiga potencializar as suas emissões, eu quero que você entenda que todo esse processo é um processo de construção, tá? Então, não é um processo rápido que você vai se tornar um milheiro, um expert em milhas super rápido. Tem todo um ciclo, um processo que eu entendo, que eu acredito que você esteja em um desses níveis que eu vou falar agora para você. Quais são os níveis do milheiro viajante? Tem o milheiro perdido, o que é simplesmente acumulador, o que é o simplesmente milheiro, e o milheiro viajante. O que seria o perdido? O perdido é aquela pessoa que tem vontade de viajar, que quer economizar nas viagens, que quer economizar nas emissões, nas reservas dos hotéis, mas não tem o conhecimento necessário, não tem um direcionamento, tem um monte de informação na internet bagunçada, não sabe por onde começar. Então esse é o perdido. E aí muitas das vezes essa pessoa ela não viaja, acaba não viajando porque não tem o conhecimento, não tem o direcionamento necessário. O acumulador é aquele que já tem um contato com milhas e pontos, começa a acumular em um programa, em um outro programa, mas é aquilo que eu falei para vocês nessa aula.
não tem um direcionamento. Então acaba tendo milhas e pontos em vários programas e não consegue concluir nenhuma emissão, nenhuma reserva de hotel, não consegue dar um fim, uma utilização nas milhas. E aí tem o milheiro. O milheiro é aquele que já tem o conhecimento sobre as transferências bonificadas, as melhores promoções, os programas de fidelidade, faz uma emissão ou outra, mas não tem o conhecimento sobre viagens. Então, sem o conhecimento de viagens, não consegue extrair o máximo de benefício, seja da emissão, seja da reserva de hotéis, ou seja na hora de estruturar um roteiro de viagem. Já o milheiro viajante já tem o compilado, né, de todas as informações dos programas de fidelidade das companhias aéreas, dos programas de banco, dos benefícios do cartão de crédito, já tem as estratégias corretas, já sabe identificar quais são as melhores emissões de cada programa, já sabe também fazer reservas de hotéis economizando muito, 50%, 70%, 90%, dependendo do tipo de hospedagem, tudo aplicando a técnica correta. Então eu desenvolvi essas 4 aulas pensando nesse ciclo do milheiro viajante para que você tenha um panorama, uma visão, para que você consiga entrar nesse universo entendendo que você tem um caminho a percorrer. E para quem quer aprender de uma forma mais rápida, quer ter um plano estruturado, né? Para quem gosta de viajar, para quem quer viajar de classe executiva, para quem quer ficar hospedado nos melhores hotéis, ter experiências incríveis, para quem não quer depender mais da influência do dólar, da influência do euro e quer ter liberdade para poder viajar a qualquer tempo, a qualquer hora, de classe executiva, de primeira classe, nos melhores hotéis, tudo isso pagando muito pouco, economizando 50%, de 50% a 90% se comparado com a tarifa pagante. E todo esse método que eu desenvolvi não foi um método que eu tirei da minha cabeça. Como eu falei para vocês, eu estudo sobre milhas, eu emito passagens, eu viajo, eu valido técnicas desde 2014. Então eu fui construindo técnicas, eu fui buscando sempre as melhores emissões de cada programa, sempre estudar sobre os programas de fidelidade dos hotéis para reduzir cada vez mais o custo das minhas viagens, dos meus familiares, dos meus amigos, e com isso eu desenvolvi várias técnicas para gerar milhas a um custo menor, para extrair benefícios de hotéis, gerar pontuação nos hotéis a um custo menor e com isso economizar muito, tanto na hora de emitir passagens aéreas, quanto na hora de reservar os meus hotéis. E através desse ciclo do milheiro viajante, que é o ciclo por trás do meu curso Não é Caro Viajar com Milhas, eu já ajudei diversos alunos a tirarem as viagens do papel, a realizarem sonhos. Então eu tenho aluno que conseguiu realizar o sonho de uma viagem de lua de mel, que ficou hospedado em um hotel incrível, viajou na classe executiva da Qatar. Tem uma aluna agora recente que viajou para Dubai, para Maldivas, tudo utilizando do poder das milhas aéreas e dos pontos. Então é um plano transformador. E eu vou colocar aqui um depoimento para vocês verem. Olá, meu nome é Renan, sou aluno do Rodrigo, do curso de milhas do Não é Caro Viajar. Esse é o segundo curso que eu faço. E por que é o segundo? Ano passado eu fiz um curso no qual eu ensinava o acúmulo de milhas, conseguir uma quantidade de milhas, conseguir cartões bacanas, porém não ensinava corretamente como utilizar e otimizar essas milhas para viagem. Eu acabei acumulando muito num programa de uma companhia aérea, na qual que não tinha nada a ver com o meu objetivo. Por exemplo, eu gostaria muito de Europa, Estados Unidos, e para lá a TAP é muito boa, e eu não tenho quase nenhum ponto na TAP.
Eu fiquei concentrado tudo na Tudo Azul. E a Tudo Azul praticamente para mim não vai servir. Então o que eu fiz? Vendi esperando uma boa promoção para compra de milhas. Mas eu poderia ter utilizado esses pontos que era da Livelo antigamente para passar ou para a Latam, que também é a minha vontade, para o Oriente Médio, África, que tem boas promoções de milhas, né? Por falta de conhecimento, por o curso não ter passado, eu acabei perdendo essas oportunidades. O ano passado teve várias promoções bumerangue e eu poderia ter aproveitado. Portanto, eu decidi fazer o curso do Rodrigo, que é fantástico para quem quer viajar, fantástico mesmo, e ensina, dá dicas de como mexer na plataforma, como utilizar a plataforma igual da Latam, que tem muito bug. Ele ensina alguns truquezinhos ali para achar passagens excelentes e milhas, enfim, uma infinidade de dicas de como utilizar plataformas e dicas de melhores emissões em executiva, contatos para conseguir cartões muito bons, aí contam bem. Se eu pudesse, o ano passado, teria escolhido fazer o curso do Rodrigo. Então vale a pena fazer direto o curso do Rodrigo, porque além de acumular muita milha, você vai viajar muito por conta das dicas dele, muito barato. Viajar muito barato, fazer viagens de sonhos que você nunca imaginava que ia fazer, você vai conseguir fazer. Estou conseguindo fazer agora, indo para Maldivas, em breve, que era inimaginável ir. Tem também para Dubai, que eu estou vendo, já tenho milhas para emitir se eu quiser. Em setembro, indo para Lisboa, numa promoção aí, convertendo minhas milhas por R$600 de volta. Então, assim, fantástico o curso do Rodrigo. Eu só recomendo que faça esse curso, porque você vai ter muita vantagem nesse curso. Valeu, Rodrigo, muito obrigado e sempre a gente vai estar junto. Um abraço. E para você que não sabe nada sobre milhas, que não teve contato nenhum com esse universo de milhas, programas de fidelidade, cartões de crédito, viagens, que se sente totalmente perdido, esse curso também é para você. Para você que já entende sobre o universo das milhas e sente dificuldade na hora de emitir as suas passagens, na hora de organizar as suas viagens, esse curso também é para você. E o que você precisa ter em mente é que o Não É Caro Viajar com Milhas vai te ajudar a percorrer o caminho de uma pessoa que não sabe nada, de uma pessoa que não viaja ou que gasta muito para viajar, para um viajante que vai conseguir emitir as suas passagens com milhas em classe econômica, em classe executiva e durante esse caminho também reservar os seus hotéis utilizando milhas e pontos, hotéis de luxo, até que você complete todo esse ciclo tendo domínio total sobre o assunto no que diz respeito a viagens, programas de fidelidades, melhores emissões e tudo o que você precisa saber sobre milhas e viagens. E a partir do momento que você percorrer esse caminho, você vai entender que é possível você ter liberdade geográfica, que você pode ir para qualquer lugar do mundo utilizando as milhas aéreas. Via de consequência, você vai ter mais tempo para ficar com a sua família, para viajar com a sua família, com seus amigos e, por fim, vai atingir o seu objetivo de viajar mais, gastando cada vez menos e com muito mais conforto. E dentro do curso, você vai encontrar os 3 pilares que eu falei aqui, os 3 pilares do milheiro viajante. Então, dentro do pilar do acúmulo, você vai aprender sobre como acumular milhas de uma forma estratégica, de acumular milhas e pontos. Você vai aprender sobre os programas de fidelidade nacionais e programas também internacionais. Você vai aprender a potencializar o seu acúmulo com diversas estratégias de promoções. Então você vai aprender a combinar promoções e tirar o máximo de proveito de cada promoção. Você vai aprender sobre cartões de crédito e como extrair os melhores benefícios de cada cartão de crédito. Vai entender qual é o melhor ou quais são os melhores cartões de crédito para você, de acordo com o seu objetivo. Depois você vai seguir para o segundo pilar, que é o pilar das emissões. E dentro do pilar das emissões, dentro do curso, você vai aprender a encontrar as melhores emissões. Então, no curso eu tenho um módulo específico onde eu ensino a encontrar as melhores disponibilidades com as melhores companhias aéreas
pagando com milhas. Então, se você tem o problema de buscar disponibilidade no site das companhias aéreas, nos programas de fidelidade, e você não encontra disponibilidade, nesse módulo eu vou te ensinar os meios alternativos para você encontrar as melhores disponibilidades e como você deve emitir, estruturar um voo e fazer uma excelente emissão. E também tem um módulo bônus, como eu também já mencionei, com as melhores emissões de cada programa, que vai te ajudar a ter um direcionamento na hora de acumular as suas milhas e os seus pontos. Isso vai te poupar muito tempo nesse processo, porque você já vai conseguir direcionar para qual programa você deve acumular milhas de acordo com o seu objetivo do seu destino específico. E também você vai aprender sobre programas de hotéis. Então, dentro do curso tem aulas que você vai aprender a reservar hotéis de luxo, com 50%, 60%, 70%, 90% de desconto, dependendo da estratégia. Então, você vai aprender a reservar hotéis para destinos incríveis, como, por exemplo, Maldivas, Bora Bora, Zanzibar, Catar, entre outros inúmeros destinos incríveis, tudo isso economizando muito. E por último, o terceiro pilar, que é o pilar das viagens, que eu agrego todo o meu conhecimento de viagens e passo em módulos que você vai conseguir melhorar a emissão da sua passagem. Então tem um módulo de técnicas extras para emissão de passagens e técnicas extras para sua viagem. Então esse módulo de técnicas extras te ajuda a organizar a sua viagem de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais assertiva, economizando tempo e dinheiro. E reforçando aqui, o curso, ele é para quem tem o conhecimento básico, para quem não tem conhecimento nenhum, até para quem tem conhecimento avançado sobre milhas aéreas. E eu dividi o curso dessa forma, porque como eu falei, eu entendo que esses são os 3 pilares para que a pessoa consiga alcançar um nível de consciência ideal no que diz respeito a emissões, hotéis, viagens. Então, por isso que eu dividi o curso dessa forma, porque eu tenho certeza que é um caminho muito mais tranquilo a se percorrer para conseguir alcançar o objetivo final da viagem desejada. Tá? E de módulos bônus dentro do curso, eu tenho um módulo com as minhas emissões, que eu mostro na prática, emitindo passagens, reservando hotéis para mostrar para vocês como que é o processo. Então, meu curso todo foi gravado, foi feito na prática, mostrando como que é feito, e não simplesmente eu explicando como que você pode fazer. Não, eu mostro na prática como que eu faço. E tem um módulo bônus de direitos do passageiro. Eu sou advogado, então eu fiz um módulo explicando quais são os seus direitos em caso de problemas relacionados a companhias aéreas, dando sugestões também de como você pode resolver esses problemas sem precisar de nenhuma intermediação. E também tem um módulo de como ganhar dinheiro com milhas. Então tem um módulo completo explicando como que você pode fazer para ganhar dinheiro vendendo milhas, com as melhores estratégias para gerar um milheiro a um custo baixo e ter um retorno financeiro maior. E aqui eu faço uma observação bem importante, que só com esse módulo de venda de milhas, você já consegue pagar o investimento que você vai fazer com um curso se você aplicar as estratégias corretas. E também tem acesso ao grupo dos alunos. Esse acesso ao grupo dos alunos no Telegram é um acesso vitalício, é um grupo que eu sempre estou presente para trocar ideia, para tirar a dúvida. É um grupo bem ativo que os alunos compartilham as experiências de emissões. Eu também mando algumas vezes algumas disponibilidades que eu encontro.
Então é uma troca de experiências muito legal nesse grupo. E esse grupo não é só um grupo de alunos, é uma comunidade onde todo mundo se ajuda. Então se você tem alguma dúvida específica sobre alguma companhia aérea, sobre algum destino, sobre algum país, alguma regra, se alguém já viajou para esse país, essa pessoa vai te responder. Então tem uma troca muito legal, uma troca muito interessante nesse grupo de alunos. Então agora você pode escolher se você vai querer continuar refém dos fatores externos, como a alta do dólar, a alta do euro, dependendo de promoções de passagens aéreas para poder emitir passagens em classe econômica, ou se você quer poder ter a liberdade de viajar mais, né, emitindo passagens em classe executiva, ficando hospedado nos melhores hotéis a qualquer tempo, utilizando das milhas aéreas, dos programas de fidelidade como meio de tornar tudo isso possível. Então, a oportunidade eu tô te dando, mas a escolha é sua. E sobre o investimento para você fazer parte do Não é Caro Viajar com Milhas, eu poderia cobrar facilmente R$10.000 pela inscrição, já que é o valor que você vai economizar tranquilamente nas suas próximas 3 viagens. Até na sua próxima viagem é possível você economizar esses R$10.000. Porém, eu não vou cobrar isso, nem a metade disso. O valor do curso hoje é R$2.997. Porém, para essa terceira turma tem uma condição especial. Então, para essa terceira turma, o valor da inscrição é R$1.497, que corresponde a menos de R$4,10 por dia. Então, é uma baita oportunidade para que você consiga economizar muito nas suas próximas viagens e viajar com muito mais conforto. Só para você ter uma ideia, esse valor, o valor da inscrição, você vai recuperar facilmente se você aplicar alguma das estratégias de compra de milhas e de venda de milhas no módulo bônus que eu ensino sobre como vender milhas ou até mesmo nas suas próximas viagens. Gente, nesses últimos anos que eu viajei com esses mais de 45 voos, nos melhores hotéis que eu me hospedei, nos hotéis 5 estrelas, eu já economizei mais de milhões de reais em voos, em hospedagens. Então, por isso que eu digo que isso é um investimento para sua liberdade, para viajar mais, gastando menos e com muito mais conforto. E é um investimento único que você vai fazer e vai ter o acesso ao conhecimento que vai te ajudar para o resto da sua vida. E o acesso ao curso é pelo período de 1 ano, então a assinatura é anual, você tem acesso a todas as aulas que são atualizadas constantemente por 1 ano. E você tem tempo suficiente para assistir todas as aulas durante esse 1 ano. E quais são as garantias do curso? A gente tem 2 garantias, que é a garantia incondicional, que é de 7 dias, então você vai fazer a sua inscrição no curso, você tem 7 dias para cancelar e receber 100% do valor do seu investimento de volta, caso você não goste da experiência do curso, e tem a garantia condicional. E como que funciona essa garantia condicional? Se você assistir a todas as aulas e me provar que não teve nenhuma mudança, que você não teve nenhum aprendizado, que você não conseguiu de forma alguma aplicar nenhuma estratégia que eu ensino dentro do curso, você combina uma ligação comigo, a gente conversa e eu devolvo o valor do curso para você sem custo nenhum. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque eu acredito na transformação do meu curso. E aqui eu vou liberar um link, um grupo VIP para os super interessados, que já está aparecendo aqui nessa aula. E qual que é a vantagem de você entrar nesse grupo dos super interessados? Então amanhã, às 8 horas da manhã, antes do horário da 4ª aula, eu vou liberar
o link de compra do curso para os super interessados. E qual que é a vantagem disso? Vantagem número 1, as vagas são limitadas. São apenas 50 vagas para essa terceira turma. E por que são 50 vagas? Porque eu faço um acompanhamento de perto do desenvolvimento de cada aluno. Então eu não posso abrir o curso para muitas pessoas, porque aí eu não vou conseguir dar suporte para todo mundo. Então eu limito o número de vagas para que eu consiga dar suporte para todo mundo. Os 5 primeiros que comprarem vão ter direito a uma mentoria comigo de até 1 hora. Então, se você tiver algum objetivo específico de alguma viagem em vista, algum destino que você queira um planejamento mais rápido, se você comprar, se você for um dos 5 primeiros a comprar, você vai ter direito a uma mentoria comigo de até 1 hora. E o terceiro e último bônus é o acesso vitalício ao grupo dos alunos, tá? Então, nesse grupo, apesar do curso ser de acesso anual, você ter direito a assistir todas as aulas durante 1 ano e as atualizações, o grupo dos alunos, o acesso é vitalício. Então você vai ter direito a ficar lá no grupo, o grupo que inclusive eu faço parte, que a gente troca experiências, responde dúvidas e tá lá sempre ativo. Então se você quer aproveitar essa oportunidade imperdível, já clica no link, vai para o grupo de super interessados que eu vou abrir o carrinho para você fazer a inscrição amanhã às 8 horas da manhã. Então essa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Amanhã, às 9 horas, a nossa 4ª e última aula. Eu espero você lá. Tchau!